Olá pessoal, tudo bem? Satisfação estar de volta com vocês aqui e voltando para pagar a conta, né? Eu gravei o último episódio com o Fernando Borges e lá eu me comprometi e fiz ele se comprometer a voltar aqui e falar especificamente do projeto Painel Safra. E antes de passar a palavra para ele, que eu já quero agradecer a sua presença, viu, Fernando? Seja bem-vindo aqui de volta. E hoje eu estou curioso para você falar esse tal desse Painel Safra. Mas já quero dizer o seguinte, nós nos últimos meses fizemos uma grande arregimentação de parceiros, aliados. Eu ando muito preocupado porque, assim, basicamente o nosso negócio, gente, não dá conta de pagar uma Selic de 15%. Tá? Então, assim, eu estou dedicando um tempo de qualidade, viajando bastante, conversando com muitos interlocutores em níveis diferentes, não só do país, mas de outros lugares, no sentido da gente realmente fazer uma grande movimentação que nos permita criar algo diferente, Fernando. E eu vi no Painel Safra a oportunidade de ser um produto, né, de ser uma iniciativa aglutinadora, né? Eu acho que através dela pode gerar um movimento inspiracional para que esse grupo que está se mobilizando em conjunto traga alguém diferente, né? Porque todas as dificuldades que eu fui vendo ao longo do tempo, né, e depois de te ouvir, a dificuldade de usar um software, a dificuldade de acessar canais alternativos de fornecimento, acessar um capital alternativo, ter uma estrutura de comercialização, eu fui buscando alternativas, né, de como o produtor podia ser melhor suportado nisso. E conversando com gente muito competente, né, visitei um grupo de compras e aí de novos amigos nossos, que em breve também eu vou estar convidando para gravar conosco, mas fiquei surpreso e muito feliz de ver a estrutura robusta, muito robusta nesse sentido do grupo de compras, com mais de 300 fazendas já operando em conjunto, né? Então aquilo que a gente falava não é um sonho não, Fernando, é uma realidade, tá? Já está acontecendo. O que a gente precisa é fortalecer essa mesa agora. Temos movimentos na área financeira avançando a passos largos. Tá? Isso aí já são mais de 4 anos de construção para conseguir chegar onde nós estamos. Enfim, vamos passar aqui para o Fernando, que hoje eu quero saber, na prática, Fernando, o que é esse Painel Safra e como é que isso vai ser um movimento indutor dessa nova fase. Bem-vindo. Obrigado, Gilson, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Sempre bom, né, falar. A gente sempre, nas conversas com o Gilson, a gente pensa que vem para falar, mas a gente aprende muito mais sempre, né? Gilson, esse Painel Safra é um projeto que surgiu, né? Há muitos anos eu venho discutindo isso. É o que eu faço como consultor há muito tempo, só que agora compilado. Eu acredito que melhorado e com um pouquinho de mais de sofisticação. Toda a minha trajetória, sempre falando de gestão, de custo de produção, de como o produtor rural pode oferir melhores lucros, né? Passando por várias instituições, por várias, enfim. Eu aprendi e vivi na prática que o produtor tem alguma coisa para acontecer, tem mais alguma coisa. Não basta só ele se dispor, montar um baita escritório, comprar computadores, contratar gente, ter software, não basta. Porque quando você pergunta no final como é que ele toma a decisão, ele ainda não tem aquele, sabe, que é papel, uma folha só que ele coloca na mesa. Ele está muito sozinho. Ele tá muito olha sozinho. E toma a decisão. Sabe, então ainda é empírico. A palavra que a gente pode usar que eu usava muitos anos atrás em palestras, uso até hoje, é o empirismo. Então, lembra quando falava assim, quando a água vai, o vento vai contra a água porque está vindo a chuva, quando os animais começam a mexer muito é porque... Empirismo. E hoje, infelizmente, o produtor ainda toma muita decisão no empirismo. Então, usando meus 27 anos de experiência nesse setor, tendo prestado algumas consultorias, passado por algumas instituições, a gente propôs, né, o Painel Safra. Esse programa começou a rodar com produtores através da Expedição Safra, do sistema FAEG, Senar e FAG. Que é aquele que eu mencionei no outro episódio, isso, que inclusive eu parabenizei. Parabenizo mais uma vez o pessoal da FAEG, do IFAG, pelo trabalho e pela oportunidade da AgroCeleste ter participado daquilo. E, aliás, convidá-los também para estar nessa nova etapa do Painel Safra conosco. Perfeito. O que deu certo tem que ser mantido. Muito bem. Então, deixa eu te contar a história de como é que surgiu isso aí. Na safra 23, 24, a FAEG já começou. Antes disso, eu tenho que te interromper. Porque eu desafiei um compromisso seu. Eu quero saber se antes desse negócio você vai assumir o compromisso de liderar esse movimento, porque eu preciso saber quem que é o dono. As coisas precisam ter dono. Então eu preciso saber quem que eu vou cobrar do que nós vamos... Quando a gente finalizar esse dia aqui de hoje, essa gravação, eu preciso saber de quem que eu vou cobrar. Eu finalizei o outro dizendo que você mandasse uma mensagem assumindo um compromisso e você mandou.
Você está assumindo o compromisso de liderar esse movimento, porque você falou, estou colocando à disposição aí meus 27 anos, então são quase 3 décadas. Então, publicamente, e o bom é que quando grava não tem jeito de tirar, você está assumindo esse compromisso de colocar toda a sua reputação, toda a sua experiência, toda a sua disposição, a sua energia a serviço do nosso produtor para fazer essa mudança? Você perguntando assim, sou até meio mas preocupante. Mas mas tem que ser, né? Mas na verdade é o que eu tenho feito, Wilson. Acho que é o que eu tenho proposto a fazer. Vou dar continuidade com mais afinco se a gente tiver, né, como você está propondo aqui, um grupo de pessoas que estão aportando, que estão acreditando, né, nesse projeto. Estamos, sim, 100% prontos para assumir esse negócio. Então temos um líder. Temos um líder. Bem-vindo. Então agora pode voltar. Obrigado. Contando como é que começou essa história. Desculpa ter interrompido, mas era importante. Eu gosto dessa coisa de assumir compromisso. Então, parabéns. Seja bem-vindo à sua nova posição de liderança agora. Perfeito. Então, como a gente, 2017, 18, 19, eu estive à frente lá do IFAG, na parte, que é o Instituto de Agroeconomia, né, que a FAEG, a ProSoja e o Senar Goiás constituíram, a gente teve a oportunidade de criar muita coisa, de ver como é que funciona. De ver a capilaridade que o Senar tem, que a FAEG tem através dos sindicatos, através do Senar, que tem uma rede de pessoas atendendo produtores. Muita gente boa, muita gente boa. Muita gente boa, são todos amigos, são pessoas fantásticas, e eu sei o que o Senar é capaz. Do Sistema S, perdoe os outros, mas o Sistema S, a capilaridade, a força que o Senar tem é uma coisa descomunal, não tem nada igual em nenhuma instituição brasileira. Eu ouso dizer isso, tá? Com conhecimento de causa, que eu já estive também lá no Senar Central em Brasília, rodei o Brasil inteiro. Na verdade, o Brasil inteiro não. Eu fui em 21 estados implantar assistência técnica gerencial. Então eu vi com meus próprios olhos, pé no chão lá, como é a força do Sistema S através do Senar, para o agro, né? Sabendo disso, mais essa experiência toda de gestão, de consultoria, de criação de software, enfim, eu participei da Expedição Safra 23-24, que coletava dados de amostragens, né, de dados para estimar a produtividade. Foi um ano muito crítico, então foi muito importante o que a FAEG fez naquele momento. E para a safra 25-26, eu chamei hoje o atual vice-presidente administrativo financeiro, Armando Hollenberg, para uma conversa. Falei, Armando, que é um amigo que eu tenho também, uma pessoa que eu considero muito. Parceiro de toda data. Parceiraço, desde quando ele era presidente do sindicato, que eu trabalhava no Senar Central, a gente trocou muita figurinha, fizemos o projeto do Rural à Mesa, e aí se eu for destrinchar aqui, é uma longa conversa. Projeto fantástico do Rural à Mesa, Senar e Senac, projeto nacional, que eu coordenei, o Armando estava junto. Então eu chamei ele para conversa, Armando, rodar o estado do Goiás inteiro, rodou 5 mil quilômetros na primeira expedição. Fez se a gente transformasse em uma coisa um pouquinho mais, dar uma pitadinha de mais. O que foi, Fernando? E se a gente colocasse uma apuração de custo de produção, rentabilidade e tal? Ele falou, mas como é que faria isso? Eu falei, eu faço. Ele falou, mas você não acha que pode contratar algum sexo? Eu falei, não, deixa eu fazer um projeto piloto. Então foi isso aí que deu origem, da Expedição Safra lá? Essa complementaridade, que a Expedição Safra em si, ela é visitar os produtores para ver produtividade, conta, né, as vagens por pé. Não, mas eu digo, para chegar naqueles números que a gente falou... Isso, foi assim que originou. Entendi. E aí o Armando apostou, ele foi o primeiro a apostar. Quando eu saí da reunião, eu liguei para um amigo meu, falei, eu preciso agora do patrocínio. Esse amigo meu, de pronto, ele falou, pode contar, que foi você, né? De imediato, falou, não pode contar com recurso, a gente vai aportar. De um jeito ou de outro, eu precisava de 4 patrocinadores. A Grosselec pegou as 4 cotas e patrocinou. Então foi assim que aconteceu. Naquele momento eu tive força e fui a campo. Nesse a campo, eu propus 40 fazendas. Falei, vou visitar 40 produtores rurais e fazer essa amostragem. O Armando foi além. Ele falou, não, Fernando, vamos para 60. E quando eu topei 60, eu queria para 80. Falei, calma aí, é projeto piloto. Mas foi muito bacana, porque quando você pega a pessoa que joga para frente, se ele estivesse segurando, o negócio tinha regra, mas como ele é para frente, ele apostou e juntos, Armando e Gilson foram as pessoas que patrocinaram esse plus na Expedição Safra, que hoje se transformou em Painel Safra, que é um projeto nosso, da Campo Gestão, né, que é a nossa empresa de consultoria. Explica isso que você falou, por exemplo, o Painel Safra, eu estou vendo ali sistema de orçamentação e custeio de safras agrícolas, e estou vendo algumas logomarcas ali. Tá. Ali são as empresas que nós temos, né? Que a Infoagro é a empresa de tecnologia, que gera toda essa tecnologia, BI, software e tal. Campo Gestão é o software, é um ERP para gestão de fazendas, que vem agora, né? Como você falou bem na introdução, o Campo Gestão, que era o software de partida, agora se torna o software que vem depois. O painel safra faz todo aquele levantamento, mostra para o produtor como é que está a situação da safra, e ele vai automaticamente demandar, e agora eu sei como é que está meu custo de produção, o que eu faço no dia a dia? Aí vem Campo Gestão. Então tudo isso está pronto. Está pronto.
AgroHall, o produtor precisar de um software agora, se ligar aqui agora, está pronto para ligar. Campo de Gestão já está rodando em algumas fazendas, nós ainda não colocamos ele... E você falou que o InfoAgro tem um BI, então, por exemplo, aqueles números macro que a gente estava dizendo, Isso. Eu agora tenho onde olhar alguma coisa Sim. mais organizada, no sentido que você falou que estava tudo separado, as caixinhas, então agora eu consigo olhar no lugar só. Eu vou mandar para a nossa produção um material, eles vão colocar, espero que esteja passando aí na tela, o que é o InfoAgro, Então, vamos lá, InfoAgro é uma plataforma de BI, ela congrega vários BI de forma ordenada, estruturada, com acessos, né? E com crawlers. Os dados são atualizados não por pessoas, mas por robôs, por inteligência artificial, que fica lá por trás, que vai por trás atualizando, buscando e atualizando os dados. Campo Gestão, a plataforma... Então tem muita inteligência artificial aqui, ó. Tem. Campo Gestão é a plataforma de gestão do dia a dia, contas a pagar, contas a receber, entra nota, paga, recebe, por talhão. Aqui, por exemplo, ano que vem vai ser obrigatório a tal da emissão de nota fiscal do produtor rural, né? Também você coloca o certificado, já baixa as notas. Então ele pode ir de um modo básico até uma coisa mais... Até gerir tudo, 100%. AgroHall, que é uma plataforma de coleta de dados das máquinas, né? A gente pluga ele no trator e ele traz para a gente os dados de onde o trator, que hora que ele ligou, onde ele andou, velocidade máxima, média, mínima, se parou, onde parou, o que ele fez, né? Pelo rastro. Eu consigo, por exemplo, monitorar os procedimentos se estão de acordo com o que estava sendo planejado. Justamente, pela época e pelo rastro que o trator fez, né? Pela largura do que ele fez, a gente sabe se é plantio, se é pulverização, se é o que foi, né? Se é colhedor, é colheita sempre. Então, por quê? Eu falo, Fernando, mas os tratores já fazem isso, já tem isso embarcado. Tá, mas são equipamentos um pouco mais caros, que demandam outros tipos de software. Esse não, um sistema extremamente tem que lembrar barato. Que tem um parque mais velho aí que está posto e numa época de crise dessa você tem que... O custo fica bem menor, né? E a gente tem os dados nossos, tá? Os dados não são, por exemplo, de uma grande multinacional que vai te dar um pendrive para você plugar. A ideia é essa. Claro, todos os dados são bons, mas isso é uma coisa importante, é outra pegada, né? Os equipamentos novos têm muita tecnologia embarcada, mas não necessariamente os as dados informações, não são do produtor. os dados que estão sendo gerados são do produtor, né? Então, enfim. E painel safra que a gente está mostrando que, na verdade, ele foi o último a ser criado, mas é aquilo que eu falei. São os anos de experiência criando tudo isso aqui. Eu falei, falta a cereja do bolo, que é onde tudo vai começar. Eu acho que é onde o produtor vai sentir mais confiança, ele vai sentir mais tranquilidade de colocar os dados e ter o resultado imediato. Pra você ter uma ideia, Jus, nessa rodada que a gente fez com 60 e poucos produtores, em questão de 2 horas, na maioria deles, né? Claro, uns ou outros precisaram buscar mais dados, precisaram falar com outras pessoas, ter um funcionário, ter um gerente para trazer os dados outros, mas a grande maioria, em 2 horas de conversa, a gente conseguiu gerar um custo de produção. Claro, com alguns ajustes a serem feitos, mas o produtor já conseguiu olhar os dados e falar, é isso, então, por aí. Então, por exemplo, você me falou que foram 50 e poucos, né? Do que você rodou. 53 finalizados e 60 visitados, 66 visitados. Esse pessoal vai participar desse também? Estão sendo convidados agora, nós começamos a convidá-los no dia... final de outubro, nós comecei a entrar em contato para rodar a partir de novembro. Agora? A gente está com a meta de atingir, no mínimo, 80 produtores visitados. E só Goiás? Só Goiás, por enquanto. E por enquanto só soja? Não, agora tem uma diferença. Bem você lembrou. Ano passado nós fizemos safra de soja. Nós rodamos de novembro a maio, pela expedição safra. Esse ano, painel safra. Ainda não estamos, né? Só temos painel safra nesse momento, não estamos com outras instituições envolvidas, além da AgroSelections, né? Então a gente está hoje com a perspectiva de fazer ano agrícola. Nós vamos rodar 3 visitas em cada produtor rural. Ano passado foram 2, que era planejamento soja, fechamento da soja. Esse ano nós vamos fazer 3 visitas, que é planejamento da soja, depois vamos no fechamento da soja e planejamento da safrinha, depois vamos na terceira vez, que é fechamento da safrinha e planejamento para quem tiver áreas de inverno, que são áreas irrigadas. Ou para quem colocar um boi, enfim, a gente vai ver como é que se comporta. Então nós vamos estar inevitavelmente falando safras. de milho, falando de algodão e falando de boi. Sorgo, girassol, algodão, tudo que tiver e boi. Contemplado, boi. Eu quero ver boi nesse negócio. E boi também. Porque a AgroSelect tem um carinho especial com a pecuária. Eu sei disso. E a gente acredita muito que a gente vai poder como a gente vai tratar não safra, vão ter safras dentro do ano agrícola. Então o painel safra, embora chame o painel safra, você vai ver safras, mas dentro do contexto do ano agrícola, que é onde fecha realmente o custo de produção. Que você falou da gestão como um todo, de olhar a propriedade como um todo, que está no DNA do Fernando, está embarcado. E vai estar sempre. Tem como a gente dar uma olhada aí? A ideia do painel safra aí, a gente vai ter, tem um conjunto de formulários que são preenchidos, lembrando que eles são, hoje está sendo
finalizado a versão web, tá? Grande diferença também que está surgindo é que nós fizemos em Excel. São planilhas de Excel que a gente usou na safra passada, 24, 25. Nessa safra 25, 26, nós já vamos usar um painel web, onde todos os produtores vão ter acesso. Ano passado só teve acesso à planilha. Então agora começa a ficar um histórico agora registrado. Agora começa a ficar histórico. Porque da outra vez eu vi que você falou, olha, gente, como é que nós vamos fazer gestão sem um histórico? Sem histórico, então agora você está deixando já um presente aqui para os participantes. E o produtor vai ter acesso aos dados dele. Eu vou sair da fazenda, ele vai continuar na tela dele. Antes eu coletava em Excel, então, para produtores que têm Office 365 e tal, não, ele ficava com acesso através da planilha. Agora não, agora é web. Vou deixar um usuário e senha, eu vou sair e vai ficar na tela do computador dele. E ele vai continuar fazendo versões, né? Outra questão importante é que no Excel você tem que criar uma planilha para cada versão. Agora você vai ter um versionamento dentro do próprio sistema. Isso aí tende a virar uma mentoria depois, né? Sim, tende a virar um acompanhamento metodológico, um acompanhamento bem de perto com o produtor, porque hoje as ferramentas permitem, né, que você faça videoconferência. Inclusive com alguns produtores já foi feito, tá? Na primeira rodada já teve um produtor que preferiu acompanhar. Teve um produtor que fez 4 videoconferências. Eu fui na fazenda 2 vezes, depois eu fiz mais 4 videoconferências. Estão usando a integridade. E uma coisa importante é porque eu tinha da outra vez, né, quando eu disse que a gente ia apoiar, o Fernando montou, essas empresas juntas montaram uma equipe, né, Fernando? Tem uma retaguarda aqui por trás disso. Hoje nós temos a retaguarda. Back-office produtor. Eu saio da fazenda, o que, por exemplo, se o produtor ficou me devendo lançar o valor da folha de pagamento, eu vou sair da fazenda, alguém vai entrar em contato com ele via WhatsApp para coletar esses dados e acompanhar o lançamento Fernando, no sistema. Isso pode dar suporte para o nascimento de um BPO, né, de uma terceirização que o produtor possa fazer de algumas atividades da fazenda dele? Com certeza. Porque isso eu vejo que assim, é muito difícil manter software atualizado, é muito difícil tocar o dia a dia para quem está envolvido lá no campo. E uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer era realmente, gente, apoiar iniciativas como a implantação dos chamados BPOs, né, que é o Business Process Outsourcing, que é nada mais ou menos o nome sofisticado que a gente está dando para terceirização de alguma atividade. Isso pode dar uma retaguarda para isso? Pode sim. Isso aí, só para o produtor entender o que é o BPO, a contabilidade já é um BPO. Aqueles produtores rurais que não têm um contador dentro da sua fazenda, que tem um escritório que faz a contabilidade, não tem nada de novidade, é só um nome bonito que a gente dá. É só uma forma de... A diferença é que você tem condições de fazer mais outras coisas além daquilo. Porque como é que eu vivia a vida inteira na consultoria? O produtor contratava uma pessoa lá na fazenda, no escritório dele. E eu ia na fazenda, eu viajava o tempo inteiro treinando, capacitando, às vezes era por telefone, às vezes por WhatsApp, a gente prestando consultoria, prestando assessoria. Hoje eu posso ter essa pessoa no meu escritório, prestando consultoria para o produtor ao redor todo. A diferença é que nós vamos estar sentados, vou estar com as minhas pessoas aqui. E aí, por exemplo, a base dessas empresas hoje está dentro da Arc Selections. Isso. Hoje então, a campo de gestão está dentro da Arc Selections. Ou seja, os produtores também agora têm uma casa nova na Castelo Branco, então. Sim. Todo mundo pode usar a estrutura e pode... Precisar fazer reunião, a gente tem sala de reunião, tem a forma de atendê-los aqui com maior conforto. Você me falou que vão ter rodadas, eventos, de estar reunindo os produtores. Justamente. Por exemplo, para tratar de uma tecnologia nova, por exemplo, está muito em voga falar em agricultura sustentável, né? Muita gente chama de regenerativa, mas o nome regenerativo ele remete enfim, eu prefiro falar agricultura sustentável. Ótimo. Talvez a gente traga temas, né, à luz dos dados, com benchmarking, onde os produtores vão estar aqui, que tem um ponto muito interessante, Wilson. É uma coisa que eu e o Dr. Rui Veloso, sempre sonhamos com isso, que é fazer um pool de produtores, um grupo de produtores que eles vão sentar, imagine 40 produtores sentados aqui, a gente tratando de um tema como biologia do solo. Tratar da biota do solo que a Embrapa está trazendo como um tema tão importante, através do Bioasa, do Dr. Ieda e tal. Vamos tratar sobre a biota do solo. E aí, nesse tema aqui, nós vamos tratar de trazer custos, trazer resultados reais de 40 produtores. Está montando um think tank. Isso, e aí o produtor vai se ver, ele não vai... Think tank é o nome que a gente dá, gente, quando a gente coloca um grupo de pessoas pensando algo de maneira sistematizada, organizada e aprofundada. Isso, e aí você imagina 40 produtores sabendo que aqueles números que estão na tela são os números daqueles 40 produtores, só que anonimizados. Ninguém vai saber... Ninguém vai ficar exposto ali. Ninguém fica exposto, mas ele sabe que ele está naquele grupo. Eu não estou trazendo média. Ele se vê, mesmo que não tenha o nome dele, ele se vê e vai ver o número dos outros. Eu não quero trazer média, eu quero trazer os números reais. Ótimo. E o produtor vai se ver onde você está... Bom, em termos de fertilizante fosfatado, onde é que ele está? Em termos de cloreto de potássio, onde é que ele está? Em termos de fungicida, ou seja, ajudar ele a se ver na realidade dele, sair daquela questão da burrice da média. Justamente. Então, essa é a ideia que nós temos com o painel SAF. Vamos chegar nesse ponto aí. E aí,
Essa é a realidade onde a gente já visitou. Cada ponto amarelo desse é uma fazenda que eu estive pessoalmente falando com os produtores. Ou seja, vamos ter a amostra do estado todo. Amostra no estado todo nesse primeiro momento. Para o ano que vem a gente quer expandir para Minas, para Bahia, para Tocantins e tal, pelo menos. Né? E aí vai. Isso. Então no futuro nós vamos ter um cockpit nacional. Isso, e aí o produtor... Aconteceu muito também, os produtores, por exemplo, da região sudoeste que estão de olho em fazendas na área do Vale do Araguaia. Então ele tem a realidade dele e eu trago para ele, no benchmarking, eu trago a realidade do Vale do Araguaia. Por que o senhor está querendo saber do Vale do Araguaia? Porque tem a oportunidade de arrendar uma fazenda lá. Então eu quero antever como é que são os dados lá. Se vocês viram, tem o Expedição Araguaia-Xingu, que foi uma iniciativa que a Arco Celeste também apoiou, justamente para mostrar para o mercado o Vale do Araguaia goiano aí que você mencionou, porque para mim é a próxima fronteira agrícola de peso a ser explorada no estado. Só uma observação. Perfeito. Só aproveitando também para dizer que uma parceria que foi fundamental e muito importante para esse projeto acontecer foi a Embrapa Cerrados, que colocou pesquisadores para rodar com a gente, para analisar os dados, para validar a tecnologia. A CNA também validou a metodologia. Né? Então nós tivemos validação tanto da CNA, da parte de custo de produção, que é a metodologia, quanto da parte tecnológica com a Embrapa. Eu te encontrei no evento da CNA em Brasília, umas semanas atrás, que era o benchmark apresentando dados do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos. Então nós vamos conseguir ter um evento como daquele da CNA aqui. Já estamos conversando tanto com a Argentina quanto com o pessoal dos Estados Unidos. Esse também já trouxe a vanguarda do que nós estamos pensando, né? E aí trazer isso para um evento aqui dentro. Isso, trazer a realidade do Brasil bem apurada, com mais a realidade da Argentina e dos Estados Unidos, pelo menos, né? Para a gente poder começar a discutir. Trazer isso mais para perto aqui. E o importante daquele evento, só abrindo parágrafos aqui, já fechando rapidamente, é que nós percebemos que tanto o Brasil quanto a Argentina quanto os Estados Unidos estão com problemas parecidos, né? Mas esse é tema de outra conversa, não vamos fugir. Então a ideia é, através de formulários simples, tá? Isso é muito importante. Porque agora cabe aqui a gente dizer qual é a diferença do painel safra para um software que tem no mercado normal. Painel safra eu não vi igual, tá? Embora já tenha até umas planilhas para serem compradas na internet. Eu comprei algumas, tá? Para ver como é que é. São planilhas bem mais simples. E a pessoa compra e ela mesma preenche. Aqui não. Aqui o painel safra, a ideia é, eu não tenho intenção de simplesmente vender painel safra. Ele vai estar sendo comercializado em breve. Mas a nossa intenção nunca foi vender painel safra, como se vende um software como serviço. Ele vai ser comercializado sim, mas o produtor vai preencher o dado, vai ter que ter dados mínimos preenchidos, para nós entendermos a realidade e saber que o comprometimento é com o resultado. Se a gente perceber que o produtor não tem condição de preencher os dados todos e vai ficar capenga, por assim dizer, a nossa ideia é, eu te disponibilizo o painel safra, mas desde que você me receba aí, eu recebo uma pessoa minha para te ajudar, ou que faça uma videoconferência de 1 hora, ou 3 videoconferências de meia hora para a gente poder preencher e ter a certeza que os dados vão estar com qualidade no final. Eu estou observando aqui, Fernando, a logomarca é painel safra, né? Porque eu não vi nem a da Arco Selections aqui, mas isso é bom, porque o foco aqui está nesta retaguarda do produtor. Isso, a percepção que a gente teve é o seguinte, embora tem um parceiro, pode ser que tenhamos até mais parceiros, né, envolvidos, mas o foco vai ser sempre os dados do produtor resguardados são deles, tá? Existe uma questão de criptografia, questão de segurança de banco de dados, como tem que ser, né? Se não for assim, a LGPD não permite a gente fazer. Isso é muito bem organizado anteriormente. Quando o produtor acessa a plataforma e coloca os dados deles, como em todo software, tá, Justo? Isso não é prerrogativo do painel safra, não. Qualquer software que trata de dados sigilosos, dados sensíveis, esse é o nome, né? Não vão ser divulgados jamais. Nenhum parceiro que chegar aqui vai ter acesso a dados, vai ter acesso a percepções do produtor. Então, ao final do produtor preenchendo esse formulário de forma simplificada, ele vai ter um dashboard final dele, primeiro um painel dele, onde ele vai ter custo de produção com análise de rentabilidade, custo operacional, gera margem bruta, da margem bruta... Essa letrinha não estou enxergando, mas isso aqui já? Já é à direita aí. Eu espero que eu tenha conseguido mandar um mais visível para a nossa produção, para que o produtor entenda, esse é um dado fictício. Ou seja, vai sair um painel dele. Com os dados dele. Primeiro, análise de rentabilidade, que é saber quantas sacas de soja está sobrando para ele no final. Pagando todos os custos, mais depreciação, mais custo de oportunidade, um custo muito importante hoje.
Você falou da vez passada que nós estivemos juntos sobre a questão do quanto o arrendamento interfere. Eu acho que nós temos que colocar sempre o arrendamento, porque, como eu disse rapidamente na vez passada, a fazenda precisa ser um negócio imobiliário separado. A produção de soja, milho, sorgo, algodão, o que ele vier a produzir boi em cima da terra tem que ser um negócio agropecuário. Então, de qualquer forma, o produtor tem que se vir arrendando a sua área própria. Se ele arrenda do vizinho, ele é um arrendatário normal. Mas se ele não arrenda a terra é própria dele, foi a terra que ele herdou do pai, ele tem que considerar o mesmo arrendamento para ver se vai. Isso é a mesma coisa da tal da loja própria, do imóvel próprio. O imóvel é próprio, mas você tem que lançar o custo do imobilizado ali. Por isso que é aquela diferença que precisa existir entre o financeiro e o econômico. Quando eu falo de custo de oportunidade, estou falando do custo eminentemente econômico. Quando eu falo de sobrou tantos mil reais, tantos milhões de reais na conta, estou falando de uma realidade financeira. Ótimo. Então esse painel vai dar essa realidade financeira e a econômica separada. E ali embaixo vai ser a composição do custo. O que mais interfere no custo de produção? Um dos parceiros nossos trabalha muito a questão fundiária, a questão imobiliária, igual você falou. Como a gente tem sinalização de preços em todas as regiões, a gente também vai dar para fazer um comparativo de quanto está valendo na minha terra, de quanto está valendo no outro, para sair daquela média lá que eu falei dos 62 mil da outra vez. Isso é importante, porque para saber assim, qual que é a minha realidade. Talvez o meu seja um hectare de 100 mil reais, mas talvez seja um hectare de 25 mil. E tem uma coisa muito importante disso aí, Gilson, que eu falo sempre, estava até deixei de falar da outra vez e quero lembrar agora. O produtor, na maioria das vezes, ele não fica endividado, ele não fica em maus lençóis por conta de fertilizante, semente, adubo, fertilizante, semente e defensivos agrícolas, que são os maiores custos dele, tá? A maioria das vezes ele se vê em dificuldade por causa dos custos menores. Os 20% que ele não controla são o que deixa ele em situação difícil. Os grandes custos, por exemplo, fertilizante, às vezes ele faz 1, 2 pedidos no ano. É fácil de controlar, ele faz um pedido. Defensivos, ele faz um grande pedido, 2, até 5 no máximo, e o resto repique, ele consegue controlar. Agora, olha o diesel, mão de obra. Aquele 16% do outros que eu falei da outra vez. Esse outros aí começa a colocar o produtor em dificuldade, muitas vezes, porque ele depende muito de fluxo de caixa. Quando ele compra a semente, o defensivo, faz um pacote, faz um barter, ou pega o dinheiro no banco para pagar no ano que vem. O barter você falou que é uma realidade, né? O barter tende a ser uma realidade cada vez mais. E eu vejo, Fernando, o seguinte, aí eu vou te falar agora, eu vou falar para vocês um dos motivos que mais me incentiva a apoiar esse tipo de iniciativa. Deixa eu ser uma coisa aqui que me inspirou aqui a falar isso aqui, ó, do mapa lá, por favor. Por exemplo, aquele que aparece o Goiás ali, esse, por exemplo. O que mais me motivou também assumir esse compromisso de viabilizar condições e arregimentar parceiros. Quando alguém de fora, né, e hoje tem muita gente de fora olhando o Brasil, porque nós exportamos 40% a 45% da nossa soja in natura. Nós exportamos 30% do volume de carne que a gente produz. Né? Então, assim, o Brasil tem uma posição muito forte como exportador, né, de proteínas animais e vegetal. E tem muita gente olhando, e eu sempre falo, até 2030 vai se definir, Fernando, um novo protagonismo geopolítico internacional. E o Brasil tem uma posição de destaque nisso, na produção de alimentos, na produção de energia renovável, na produção, né, na biodiversidade e na produção de fibra. Tá? E é muito importante que a gente consiga se mostrar para o mundo de uma forma diferente, se mostrar para uma mesa de investidores de uma forma diferente. Porque o que faz uma operação financeira ficar cara não é o juro necessariamente, mas o spread que é colocado. O spread é alto porque o risco é alto. Agora, o risco é do que eu não estou vendo. A partir do momento que eu tenho mais leitura do que está acontecendo, Fernando, eu tenho condições de buscar um risco menor e conseguir um spread menor, uma operação mais barata. E aí, por exemplo, uma coisa que eu fiquei feliz depois de conhecer parceiros que estão operando com centrais de compra robustas, como eu falei, acima de 300 propriedades, foi que, juntando esse tipo de iniciativa do Painel Safra com iniciativas como desse parceiro do Clube de Compras, eu consigo reunir, que olha só, a previsão nossa de produção de sacas de soja em Goiás são 300 milhões de sacas, quando a gente coloca o volume que a gente produz. 300 milhões de sacas. Então, olha só, são 5, 6, 7 milhões de hectares produzidos, plantados. Então, olha o número superlativo disso, Fernando. E aí, raciocina comigo, quando alguém de fora olha, o estado de Goiás é um dos potenciais lugares que ele vai fazer negócio. Mas tem outros concorrentes. Mato Grosso está lá brigando pelo espaço dele, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, o Mato Piba agora vindo com uma potência, com um pedaço que era Goiás, que é o Tocantins. Enfim, o que eu estou querendo dizer que me animou?
eu quero lutar por mesas onde, por exemplo, a Selic não seja um referencial para o dono desse capital. Porque a Selic é um referencial para o mercado financeiro de quem opera Brasil. Mas talvez tenha algum capital na Ásia que não precisa olhar a Selic. E é um capital que quer garantir o suprimento de alguns desses produtos. Então, de posse dos dados de um painel como esse, Fernando, respeitando toda a confiabilidade, a confidencialidade que tem isso aqui, vai permitir que mesas enxerguem o potencial nosso de controle, de gestão. Né? Porque assim, isso aqui vira um painel de apoio permanente ao processo de tomada de decisão. Então, de um lado, eu vejo que esse programa dá uma retaguarda espetacular para você, produtor, mas dá também condição de quem vai aportar capital nisso, de quem quer comprar produto, de ver que tem movimentos organizados, sistematizados, entregando algo de nível muito alto. Isso aqui, vamos falar a verdade, isso aqui vai virar o Oscar dos produtores. Porque os melhores vão estar aqui, Fernando. É isso que a gente espera. Não, é isso que eu tenho certeza que vai ser. Se Deus quiser, vamos lá. Muito bom. E no final das contas, como a tela que está sendo mostrada aí, um dashboard com vários tipos de comparação, com vários tipos de realidades para o produtor, primeiro, se ver, segundo, aprender, e cada vez que ele for melhorando, ano após ano, ele vai ficar ansioso para ver a próxima safra acontecer, para quando ele planejar a próxima safra, à luz da safra passada, ele vai ver quanto cada item está sendo alterado para mais ou para menos, vai ver a sua competitividade. Então vamos lá. Desculpa, mas aí ele começa a fazer aquilo que eu falei anteriormente, que eu acabei não terminando, da vez nós falamos também, são pontos que eu trouxe aqui para esclarecer melhor. Quando eu falei que o produtor, eu não gosto quando fala, começa e termina falando que o produtor é tomador de preço e tomador de preço, de um lado e do outro. Ele é tomador de preço à medida que ele não tem os dados de custo de produção, os dados de histórico e os dados de conforto para poder comprar e vender. Se ele sabe que comprando aquele preço ele tem uma rentabilidade garantida de tanto, dada a produtividade, dada a tecnologia, ele deixa de ser simplesmente tomador. Ele é um tomador, mas um tomador consciente. Ele toma um preço consciente do insumo e toma um preço consciente do preço da soja que vai vender. E lembrando que a soja, o preço da soja é commodity, ele não mexe no preço, mas ele mexe no dia que ele vai vender. A forma que ele vai vender, o dia que ele vai vender. Então o produtor deixa de ser o tomador simplesmente por tomar preço e falar fecha porque eu não posso fazer nada, passa a ser um tomador de preço olhando e falando assim, esse preço eu quero tomar, esse preço eu não quero tomar. E deixa para amanhã, eu deixo para depois. Ele está ganhando autonomia, ele está ganhando liberdade. À luz dos dados dele, comparado com dados de uma comunidade que tem a mesma metodologia. Isso me deixa muito feliz e eu quero te agradecer, tá, de você ter aceitado o desafio e não ter se acanhado com a pressão que eu fiz aí em cima de você. E quero dizer a vocês da minha felicidade, da minha satisfação, depois de anos de investimento em criar alternativas, em investir numa plataforma que trouxesse fortalecimento para o agro. Eu estou muito feliz de estar partilhando esse momento com vocês. E só para a gente entender, nós estamos no início de novembro, né? Primeira quinzena de novembro. Isso aqui já está no ar. É isso? Você já começou a visitar? Já estamos. Então já está no campo, as equipes estão no campo. Já estamos visitando os produtores. Ótimo. Quem quiser participar disso, tem oportunidade ainda, tem espaço, como é que faz? Dá tempo? Dá tempo. O pessoal pode manter contato conosco aqui? Pode manter contato, os links que estão sendo mostrados aí, nós estamos... E independente, Fernando, do pessoal participar ou não do painel Safra, porque como eu vi, o campo gestão e tal, quem não quiser participar desse movimento, mas quiser que a empresa receba um tratamento, quer montar um conselho na fazenda, quer fazer... A estrutura está apta para atender? Existe a estrutura de consultoria também, chamada Campo Gestão, que estamos aí há 17 anos atuando nesse setor com os produtores rurais. Então, a próxima vez que nós vamos agora ter dados vai ser, que começa agora em novembro? Provavelmente em janeiro, né, dados já trabalhados, estruturados, a gente pode marcar uma nova para que aí são dados relativos à questão... O orçamento da safra 25-26. E aí depois, quando chegar, por exemplo, abril, nós vamos ter já dados de fechamento e vamos estar discutindo a estratégia para a etapa seguinte. Isso. Então, assim, nós vamos estar, final do ano que vem aqui em novembro, gravando para falar do ano safra todo. Do ano safra 25-26 e falando das perspectivas do 26-27. Espetáculo, Fernando. É isso aí. Parabéns, meu amigo. Feliz de ver isso daqui. Felicidade é nossa, com certeza.
Então, meu amigo, eu vou te agradecer, né? Hoje era para a gente fazer um cumprimento de compromisso mútuo aqui e pedir que Deus nos abençoe assim muito, né? Fique à vontade para mandar uma mensagem aí para os nossos aliados produtores. A mensagem é aquela de sempre, né? Estamos tentando mostrar que tem condição da gente fazer uma gestão cada vez melhor. O agro, com relação à inovação, com relação à tecnologia, ele vem sempre sendo cotado como o último setor, mas em termos de gestão nós precisamos virar agora a página. Tem muita tecnologia, mas sem a gestão a tecnologia não vai fazer tanto sentido. Você pode ter dados sendo coletados com sensores da mais alta tecnologia, da mais alta sensibilidade, da mais alta tecnologia. Se a gente não tiver estudo de forma agregada, gerando informações que satisfaçam o processo de tomada de decisão, que é onde o produtor mais sofre, né, no dia a dia, o resultado ainda não vai estar conforme o produtor merece. O produtor é quem tira do nada, né? Eu costumo falar que quando você pega a soja e transforma ela em óleo, em farelo, depois você pega esse farelo e transforma em boi, tudo isso tem sua dificuldade, mas a dificuldade de jogar uma semente no solo, sem saber o que vai virar, se aquilo vai nascer, meu Deus do céu. Isso chama fé. Fé acima de tudo, e o produtor, meu amigo, ano após ano, tendo essa mesma fé. Isso é muito interessante, é muito, muito, muito bacana de ver. Então a gente tem que trazer um pouco mais de conforto para o produtor, para no dia a dia. E outra coisa, o produtor que pensa em sucessão, você imagina ele pensar que está fazendo tudo aquilo aí, depois dele tem que vir um filho, depois um neto para suceder e fazer esse negócio continuar acontecendo, porque o mundo não vai parar. A única certeza que eu tenho é que nós não vamos parar de comer. Então, comer e usar os subprodutos também, né? Que além de comida tem vários outros produtos que o agro tira do nada, né? Junta alguns ingredientes e faz surgir brotar da terra. Então a ideia é que isso se torne realmente um projeto, que ele se torne um programa ano após ano. Daqui a 5, 6 anos nós possamos olhar para trás e lembrar desse dia e falar, lembra aquele dia que nós conversamos e começamos o movimento, e virou o quê? O movimento que você propôs, né? Se isso virar um movimento realmente, daqui a 6 anos, 7 anos, 10 anos nós vamos estar com um histórico de dados enorme. Então eu vou profetizar, se virar não, já virou o movimento. E você, produtor, está convidado a estar conosco nesse movimento. Não fique de fora disso, né? Isso aqui foi feito com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, com muita dedicação, para colocar você numa posição diferenciada, né? O nosso compromisso é com você, com a melhoria de vida da sua família, da sua propriedade, do seu segmento. E é para isso que eu dedico a minha vida com projetos desse tipo aqui, com parceiros dessa qualidade do Fernando. E quero aqui finalizar agradecendo o apoio de vocês, a companhia, essa caminhada que a gente já vem aqui já há bastante tempo. E mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer essa possibilidade de estar trazendo algo tão relevante, tão valioso e que vai colocar o Brasil numa posição de absoluto destaque. Nós não chegamos onde chegamos por ter planejado bem. Nós não viramos o maior exportador de soja do mundo, o maior exportador de carne do mundo, porque nós planejamos bem. Isso foi acontecendo. Isso foi muito mais do perfil aguerrido do empresário brasileiro do que de um planejamento feito para isso. Mas agora eu defendo que a gente una esse perfil aguerrido do empreendedor brasileiro, do produtor, com capacidade de planejamento, com gestão, com monitoramento, para a gente colocar esse país onde ele merece de fato. Um abraço a todos e até a próxima.